Boa tarde, está com mais uma edição do programa Sociedade Aberta, que hoje observa para os casos de desmaios nas escolas aqui em Cabo Verde. Esses casos, nós vamos tentar entender esses casos, como identificar essas situações e também como prevenir essas situações de casos de desmaios nas escolas, que tem um nome técnico de histeria coletiva que nós damos aqui, histeria coletiva nas escolas, e estamos a receber dois especialistas para nos ajudar a entender essa questão. Conosco temos o psicólogo clínico e da saúde, Kaplan Neves, quem cumprimentamos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Também estamos a receber a psicóloga clínica Albertina Pires. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aos dois por estarem aqui conosco neste programa. Obrigada a nós. E também, ao longo deste programa, vamos ter outras participações. Vamos ter uma participação de uma psicóloga a partir da Ilha do Fogo, ela que vai contar casos de situações que aconteceram ali na Ilha do Fogo, concretamente no Liceu Pedro Pires. Também contamos com a sua participação. Se quiser tirar dúvidas, se quiser dar também a sua opinião sobre este tema, é só ligar para 594 9714, 594 9714. Também é só dar um toque para este número que aparece agora no seu ecrã. Nosso assistente da produção vai retornar a ligação e não vai ter que gastar nada. Também pode participar através do Facebook. É só procurar Sociedade Aberta, envie as suas questões, também os seus comentários. Mais à frente, depois das 6h25, vamos estar aqui a ler os seus comentários, também as suas perguntas. Este programa é transmitido aqui na TCV Internacional e também através do portal RTC. Mais tarde fica no YouTube. Lembrando que hoje aqui o nosso tema de conversa é histeria coletiva nas escolas. Se quiser participar, é só ligar para 594 9714. 594 9714. O número está no seu ecrã. Dê um toque para este número e vai poder participar. Portanto, Kaplan Neves, começamos por si, para nos explicar o que é isso de histeria coletiva. O termo técnico mais usado na literatura atual é doença psicogénica de massa. É também conhecida como histeria de massa, histeria coletiva, doença sociogénica de massa. O termo histeria coletiva, histeria acabou por ganhar uma conotação meio conotativa, então não... Meio de negativa, né? Pois é, não é o termo mais usado. Porque acaba por remeter à ideia de histrionismo ou de fingimento, que é muito importante separar do que é o transtorno da doença psicogénica de massa. O que é então a doença psicogénica de massa? Quando temos um conjunto de sintomas aparecendo num grupo coeso ou vivendo em estreita proximidade física ou social, e são sintomas que aparecem sem causa orgânica identificável. Geralmente temos duas variantes de formas de manifestação deste fenómeno. Aquilo que nós chamamos de variante motora, que é a variante que tem uma história mais longa. Desde a Idade Média se tem descrito casos, começando com as tais danças de São João, que uma pessoa começa a dançar sem música e de repente outras pessoas com o tempo começam a juntar-se e torna-se uma epidemia de dança, que eram muito comuns na Idade Média. E até os nossos dias estes fenómenos são muito recorrentes. A partir do século XX e nos países desenvolvidos, o fenómeno acaba por desenvolver de uma outra forma, a tal variante histeria ansiosa em massa. Aqui nós já temos, em vez de sintomas motores, que é o que caracteriza esta primeira variante, a variante motora. Esta variante motora, que é descrita desde a Idade Média, nós temos danças compulsivas, risos histéricos, tiques motores. Enquanto que na variante ansiosa temos geralmente vômitos, dor abdominal, sintomas ansiosos como a taquicardia. Então, a partir do século XX, nos países desenvolvidos, a variante ansiosa tem sido mais comum. Nós podemos falar de casos recentes, como o pós-11 de setembro, a descrição de várias ocorrências. Há um caso muito famoso de um senhor
borrifam uma substância misteriosa numa passagem de metro e de repente várias pessoas começam a ter sintomas de vômito, dor abdominal, etc, etc. Depois, quando se identificou, se tratava de um mero e inofensivo limpa-vidros. Depois de 2015, quando se reabriram quando se reabriu a embaixada em Cuba, por exemplo, é descrito um caso muito peculiar de agentes da inteligência dos Estados Unidos e embaixadores começam a descrever determinados sintomas que estariam ligados a um determinado som. A explicação social para o fenómeno seria uma arma biológica que teria sido desenvolvida pelos inimigos, né? As pessoas ouviam um som e depois começavam a experimentar uma série de sintomas, como zumbido nas orelhas, esquecimento, insónia, dores de cabeça, etc, etc. Uhum. Então vamos chegar aqui a Cabo Verde. Nós começamos a ter esses casos. Okay. Em Cabo Verde e em África, de uma forma geral, nós temos a predominância da variante motora, onde temos os desmaios, sintomas motores como movimentos involuntários, risos histéricos e aquilo que nós chamamos em linguagem técnica de dissociação, a sensação de estar desligado do corpo ou mesmo da nossa mente. Uhum. Albertina Pires, gostaria de saber porquê que nós temos muitos casos de alunos, os casos de desmaios nas escolas, porque aqui em Cabo Verde praticamente nós temos desmaios, né? Essa histeria coletiva é mais refletida em desmaios em massa de muitos alunos. E concretamente de meninas. Porquê? Primeiro nos explica porquê desses casos e porquê está focalizado nas meninas. Eu gostaria de explicar primeiro porquê desses casos em meninas, não é? Se nós formos à história, a origem da palavra histeria, nós vamos encontrar em grego significa esteros, não é? Que é útero. E então, já na antiga Grécia, histeria já era utilizado para diagnosticar transtornos nervosos em mulheres que não conseguiam engravidar. Já vamos lá para a história para poder entender porquê de histeria em mulheres. E por um longo período de tempo, mesmo de tempo, essa doença foi considerada uma doença puramente feminina para diagnosticar casos de pânico, transtorno de pânico, ansiedade e irritabilidade em mulheres. Como estão a ver, recentemente nós ouvimos pessoas dizer ela está histérica. Histérica não vemos no rapaz, vemos nas meninas, porque há uma origem histórica que vem desde muito antes. E nós vemos também que atualmente, não é, nós, com base naquilo que se verificava, foi feito estudos. E nesses estudos, os nossos psicanalistas, nomeadamente Sigmund Freud, que é um dos psicanalistas que nós mais estudamos cá em Cabo Verde, o que é que nós verificamos? Que ele vai nos explicar que é uma histeria. Exatamente aquilo que nós vamos entender como sendo doenças psíquicas, né? Que é mais relacionado com mulheres. E então há todo um conjunto de significado por detrás disso. Perguntou-me porquê que acontecem os desmaios na escola com mais frequência. Repara que normalmente o que é que nós temos verificado e nos casos que nós temos acompanhados, ao certificar isso na prática, depois nós fazemos um acompanhamento por parte dessas meninas, essencialmente. Não é que não aconteça com o rapaz, até porque é um transtorno, é considerado um transtorno mental que acontece tanto com meninas como rapazes também, só com mais incidência em meninas, tal como também as outras doenças mentais têm maior prevalência em mulheres. Não é? Porque há certos aspectos que vão nos explicar porque que essas doenças têm mais prevalência em mulheres do que em homens. Mas nas escolas, essencialmente, nós estamos a falar, não é, de jovens que vão apresentando recentemente, e nós temos observado isso, vários quadros ansiosos. E a ansiedade é um desencadeador desses desmaios. Por detrás desses desmaios, ao analisar a história dessas meninas ou desses pacientes que acabam por manifestar esse comportamento, nós vamos ver que por detrás desse quadro nós vamos ter um quadro de ansiedade que antecede tudo isso. Não só a ansiedade, mas também vamos encontrar uma história de alguma fragilidade psíquica, não é, que vai caracterizar depois esses comportamentos. E nós vamos muito mais além. Antigamente as pessoas diziam, hoje os jovens
os jovens de antigamente eram mais fortes do que os jovens de hoje. Toda a gente hoje faz essa comparação. Exatamente, sim. E nós vamos para os nossos teóricos e vamos entender porquê. Nós podemos pegar os efeitos da globalização na nossa vida, no nosso efeito. Todos os teóricos defendem, não é, a importância da primeira infância, muito importante, que é com quem vamos estabelecer os vínculos, que são os nossos pais, e que hoje em dia, infelizmente, é uma fragilidade nossa. Vamos reparar que desde os 2 meses nós entregamos os nossos filhos, não é, a cuidado de estranhos, quebrando muitas vezes os vínculos, que é para fortalecer a personalidade do ser humano. Antigamente isso não acontecia. Mesmo que nós tínhamos mães em casa que não trabalhavam, mas mesmo que se tivessem que trabalhar, os filhos ficavam em casa, porque tudo isso é a formação da nossa personalidade, que é defendida pelos nossos teóricos como sendo a importância da primeira infância para preparar, não é, a base, porque todos nós temos que ter uma base forte. Se não tivermos uma base forte, nós sabemos que depois teremos problemas. E esses problemas estão na nossa base, não é? Como caracterizado, como eu disse, com uma personalidade mais frágil. Nós temos vários exemplos que nos mostram isso. E em todos os casos que nós acompanhamos, por exemplo, das meninas que têm esses mais, ao estudar a história, vamos ver o que é que está ali na base. Vamos entender então as causas desses casos que nós registramos aqui em Cabo Verde. Vocês fizeram algum estudo, por exemplo, teve situação que aconteceu na escola, alguns casos concretos, na escola onde o Kaplan Neves trabalha, tivemos em quase todas as escolas de Cabo Verde, em quase todas as escolas de Cabo Verde. Conseguir, quais as causas? Assim, a minha experiência pessoal com a doença psicogénica de massa tem sido essencialmente teórica. A partir das crises dos incidentes de 2017, comecei a investigar sobre o assunto, e porque nos salesianos nós acabamos por não ter muitos casos, né? Exatamente, que se configurassem que nós poderíamos chamar um incidente de doença psicogénica em massa. Agora, de um ponto de vista teórico, só me permite aqui discordar da colega. Não creio que haja esta predominância de sexo em relação à predisponibilidade ou a predisposição para a doença psicogénica de massa. A doença psicogénica de massa é, na verdade, uma resposta normal ao stress. É muito importante dizer isto. Os estudos não têm demonstrado a maior suscetibilidade da doença psicogénica de massa, nem em relação ao género, nem em relação a nenhuma outra característica. Mas por que é que nós temos mais em meninas aqui em Cabo Verde? Temos mais em meninas aqui. Porquê? Porque Não só aqui. a chave do fenómeno é contextualização. Isto quer dizer o quê? Assim, o histórico familiar está a nos dizer, a situação da escola? Não, contextualização social. A doença psicogénica de massa é uma doença essencialmente social. Que a sua ocorrência depende de fenómenos psicológicos normais. Nós podemos... assim, aquilo que são as doenças conversivas, ou seja, doenças aparentemente físicas sem uma explicação biológica identificável, são comuns na prática médica. Né? E é importante aqui distingui-los das doenças factícias, que são pessoas que têm compulsão em colocar-se na posição de doente, ou da simples simulação, uma pessoa que finge estar doente não está. No caso das doenças somatoformes, a pessoa de facto sente sintomas físicos, né? Se não está a fingir, está mesmo a sentir. Isto é muito importante perceber. Outra coisa é, a melhor explicação, na verdade, para a doença psicogénica de massa nem sequer são os sintomas somatoformes, mas que nós podemos chamar um irmão gêmeo maligno do efeito placebo. O efeito placebo nós todos conhecemos. É quando uma pessoa experimenta uma melhora ao ser ministrada uma determinada substância que não tem nenhum princípio ativo. Então, tal como existe o efeito placebo, existe o efeito nocebo. Quando nós acreditamos que determinada substância tem um efeito negativo, não é? Então nós tendemos a manifestar esses sintomas. Se eu acredito agora que eu estou envenenado, começo a ter sintomas de envenenamento. Os casos pós 11 de setembro
aconteciam exatamente o quê? As pessoas começavam a mimetizar os sintomas, mimetizavam os sintomas de uma intoxicação por antrax, porque era o que fazia parte do contexto social. Não é? Vamos, então, no caso de... Sim, conclua rápido, porque vamos também até a Ilha do Fogo. Só para falar a questão que eu queria dizer, contextualização social. No caso da Síndrome de Havana, o que é que nós tínhamos? Tínhamos embaixadores e agentes da CIA. Porquê? Porque era o contexto social onde que fazia parte da explicação atribuída ao fenómeno. Ali, uma pessoa normal não tinha razão para ser atacada por esta suposta arma inovadora. Não é? São essas pessoas, ou seja, são pessoas dentro de um determinado contexto social. Acontece aqui em Cabo Verde e em outros lugares, em meninas, exatamente por causa do contexto social. E o contexto social, isto é muito importante referir, agora é este, não é? Que o fenómeno ocorre em meninas, não é? E deve-se a explicação ligada a causas sobrenaturais. E reforçar estas causas atribuídas do fenómeno significa reforçar a probabilidade de ocorrência futura de novos incidentes da MPI. Vamos ver daqui a pouco e ouvir também a vossa experiência daqui. Ouvir a Albertina também trabalhou na escola secundária Jorge Barbosa, que nós tivemos muitos casos, mas temos que ir até a Ilha do Fogo, ouvir a Bettina Barros. Ela é psicóloga clínica, faz parte da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Fala dos casos que aconteceram ali no Liceu de Ponta Verde, ou seja, na escola secundária Pedro Pires. Eu de que os alunos vão para o hospital e eles teve que dar injeção calmante que é para calmar-se. E lá no liceu, coisa que foi feito, instruções diretamente. E quando está acontecendo na sala de aula, é isolar que os alunos que isso está acontecendo com ele e por fora de sala, num outro espaço, para que os alunos que estão na sala que fica a visualizar e que quando que está acontecendo a outro colega, porque o que é que não reparei é a hora que um aluno se observa que o outro aluno tem aquele desmaio, então automaticamente está ser tipo um contágio, automaticamente aquele outro aluno ou outros alunos ao mesmo tempo começam a ter o mesmo tipo de comportamento. Então, para que ela não comece a dar as indicações, mas tem que ir fora de sala, num outro espaço isolado, que é para poder evitar. E também, mesmo estando num espaço isolado, no momento que você começa a ter esse desmaio de forma intensa mesmo, então, a pessoa começa a agarrar-se, agarrar com força, porque esta tem força mesmo, que você pode conseguir pegar-se. E a orientação que vai naquele sentido é pôs num lugar. Desde que naquele lugar que fica sujeito a apanha pancada, tem outros perigos, então está pondo naquele lugar sereno. E ninguém que para agarrar que fica em cima desse. Porque quanto mais você agarrar, mais força está a fazer. E você conseguir controlar. Então, para nossa experiência que não teve, não repara, mas quando você pôs num espaço e essa fica lá naquele espaço isolado, então esta começa a bater calma, a normalizar, você traz uma água a beber e esta começa a normalizar aquele comportamento. Mas também não repara, mas quando a pessoa te pega, esta faz mais força e esta continua a ter mais desmaio e repetitivo. Sim. E depois disso, qual é que foi a nossa estratégia de tratamento? Estratégia utilizaram, e para além de que orientações que foi dada na sala de aula para professores, para fazer aquele isolamento de meninas e no momento de desmaio, então não dá outra orientação que é fazer encontro com o pais encarregados de educação, onde é que não vai passar as informações, tipo o porquê que normalmente ele está acontecendo mais nas meninas e não nos rapazes, e o porquê também que provavelmente ele pode estar acontecer e não passar as informações, mas tipo pode ter outros casos e em alguns casos que está associado a outro tipo de perturbação, mas no entanto pode ter casos que está isolado mesmo a que situação e só por motivo de observar
um colega, então também outro aluno acaba para ser contagiado e ter o mesmo tipo de comportamento. Então, não passar as informações naquele sentido ali e não fazer encontro com professores, né, também que passar as mesmas informações, caso bem tenha outro caso. Então, para poder saber como a buta atua. Depois também não fazer atendimentos com os alunos, onde é que praticamente tudo, não abrange tudo que os alunos, teve lista de alunos que passam por aquela situação, onde é que não tem atendimento individual com cada um daqueles alunos, onde é que não traz dados sobre isso, aí fazendo descobrir, tem alunos que já têm histórico e de outras perturbações e não descobri também, mas tem alunos que nunca teve nenhuma outra perturbação, mas que no momento, só por causa que outro colega está fazendo aquele comportamento, então está desencadeado também e mesmo tipo de comportamento. O programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre histeria coletiva na escola. Já sabe, se quiser participar, dê a sua opinião, é só ligar para 594-9714, este número que aparece no seu ecrã. Dê um toque para este número de telefone e a nossa assistente da produção entre em contato consigo. Vai poder fazer isso em 1 minuto, portanto, dentro de alguns instantes vamos retornar a ligação. Também, se quiser, através da nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Albertina Pires, psicóloga clínica, trabalha na Escola Secundária Jorge Barbosa, que em 2017, se não estou em erro, nós tivemos muitos casos de desmaios na Escola Secundária Jorge Barbosa. Há alguma semelhança do que aconteceu no Liceu de Ponta Verde, na Ilha do Fogo, com a Escola Secundária aqui, Jorge Barbosa? Tudo que a senhora disse, perdão, tudo que a senhora disse foi exatamente o que aconteceu na nossa escola, né? Até vamos ver que eles fizeram um trabalho de terreno que nós também fizemos, que foi acompanhamento das alunas para perceber o porquê e para poder intervir em situações futuras, que é o que é que fazemos hoje e que já não temos casos como tivemos em 2017. Em 2017 tivemos que encerrar a escola durante 3 dias para poder conter aquela propagação que estava acontecendo naquele momento. Porque, como escutaram, não é? Acontece um rápido contágio. E principalmente quando nós estamos ali parando pessoas, não é? Ao ver um amigo, uma pessoa próxima a ser atingido, o contágio, a disseminação dos sintomas é muito rápido. Então, tendo em conta que ainda não tínhamos a experiência dos casos e a situação ficou incontrolável, tivemos que encerrar para poder controlar, fazer um trabalho de intervenção no terreno e só depois regressar à normalidade. No total, nós identificamos 70 alunos que sofreram os tais desmaios. No entanto, desses 70, apenas 3 foram identificados rapazes. Só para ver que o número de meninas, né, como disse Capra, discordou, mas realmente é o que é que temos em termos da situação. E a própria nossa DSM, que é o nosso livro das doenças de saúde mental, nos mostra que a prevalência das doenças mentais... Qual era a situação na escola nesse momento? No momento, começou no dia 5 de outubro de 2017 e estávamos em momentos da avaliação. E nós sabemos que um dos fatores desencadeador da histeria é stress. Stress acaba por desencadear esse conjunto de sintomas, que são os sintomas que os alunos manifestaram, que é a palpitação, não é? O coração a bater acelerado, sensação de sufoco, falta de ar, tais sintomas que nós caracterizamos também como sintomas de pânico. E isso nós verificamos durante todo aquele percurso que decorreu o quadro. Normalmente, as causas também cá em Cabo Verde, nós temos uma forte crença, não é, de fenómenos sobrenaturais, a possessão de espíritos. E muitos manifestavam exatamente essa situação que também acabou por ser relatada na Ilha do Fogo, né? Meninas, essencialmente meninas, que diziam estar incorporadas por espíritos, que também falavam como se fossem outra pessoa. E claro que nós acabamos, tendo em conta a nossa forte crença cultural em forças sobrenaturais, nós acabamos realmente por justificar, em alguns casos, que sim, que estavam possessas, que estavam, não é, sob efeito de espírito. Mas vamos falar da realidade, não é? Nós somos fruto do nosso pensamento. E muitas vezes eu parava para explicar essencialmente isso às pessoas. Exatamente aquilo que nós pensamos, nós realizamos.
muitas meninas chegavam aflitas dizendo, eu vi um espírito, mas realmente nós pensamos, nós realizamos. Nós acabamos por realizar exatamente aquilo que nós pensamos. Então, enquanto nós não entendermos como sendo uma força que tem um pensamento e que é força também, nós muitas vezes somos vítimas do nosso não saber pensar bem. Mas quando nós pensamos em relação aqui a espíritos e há outras intervenções, mais no campo religioso, de espíritas, porque a religião espírita, ou também de igrejas que dizem que vão tirar espírito daquela pessoa, isto não pode ter um efeito negativo ou terá tido algum efeito negativo, concretamente na escola? Jorge Barbosa primeiro, depois eu vou ouvir o Kaplan. Sim, porque até nós tivemos uma invasão, né? Na altura, tanto é que tivemos que fechar, porque tivemos uma invasão das religiões da nossa escola. Todas as religiões queriam entrar ali porque o espaço estava amaldiçoado, então cada um com a sua crença, então foi mais complicado ainda tentar gerir a situação, tendo em conta que cada religião tem a sua forma de ver as coisas, então acreditar, e como eu disse, cá em Cabo Verde temos uma forte crença em fenómenos sobrenaturais, é verdade. E tudo isso acaba por dificultar, mesmo nós como técnicos, no nosso trabalho. Porque nós, qual era a forma de abordar essas meninas e fazendo o nosso trabalho? Não era reforçar aquilo, porque não podemos reforçar, mas sim tranquilizá-las de que era um fenómeno que estava acontecendo, que era natural e que dentro de instante passaria com as técnicas que nós também usamos no momento, que são técnicas de relaxamento e outras. E então, conversando com as meninas e fazendo também aquilo que a senhora acabou por dizer, que é afastando-os imediatamente do local, colocando-os em um lugar tranquilo, conversando com elas, nós conseguimos tranquilizar aquelas meninas. Muitas vezes aquela tendência de pagar, elas acabam por exercer muito mais força, tem que ter muita gente para pagar, fica mais difícil controlá-las. Agora eu gostaria de ouvir o Kaplan Neves sobre essa questão do espírito, das religiões também a pedirem para intervenção, porque ainda recentemente nós tivemos há poucos dias na Ilha do Maio, tivemos também no Paúl, e situações que muitas vezes acabam por ter outras consequências, porque não é só um desmaio a cair no chão, mas a tentar saltar do edifício, por exemplo. Acho que concordo aqui com a colega. Intervenções esotéricas são claramente contraproducentes. Exatamente porque tendem a reforçar a explicação social do fenómeno, que é uma das causas do MPI. Para termos MPI, o que é que nós temos de ter? Um determinado contexto social, um contexto fechado, um determinado grupo coeso, uma situação ansiogénica antecedendo dias, semanas ou meses ao incidente. Né? Nós temos este conjunto de fatores e depois ocorre um incidente qualquer, uma pessoa tem um desmaio e a explicação dada por fenómeno se relaciona com uma determinada causa atribuída, seja um agente tóxico, seja um caso da presença demoníaca ou de espíritos malignos, e a partir dali o fenómeno tem progressão. Não é? E como acabou de dizer a colega, quanto mais próximo for a nossa relação com a pessoa, maior a probabilidade de nós começarmos a ter sintomas semelhantes. Quanto maior o status da pessoa que tem o primeiro desmaio, não é? O aluno mais velho, o aluno mais popular, maior a probabilidade de haver contágio. Então, isto tem sido recorrente, a tentativa de conter o fenómeno recorrendo a causas esotéricas, a explicações esotéricas ou a intervenções esotéricas ou religiosas. Isto é muito contraproducente. Okay? Aqui, não se trata de atacar a fé das pessoas, o que se deve esclarecer de uma forma muito clara é que este fenómeno é um fenómeno, é uma reação natural, normal, do ser humano a situações de stress. Okay? Inclusive, fenómenos da MPI têm sido reproduzidos em laboratório. Mas há uns anos nós não tínhamos esses casos, ou tínhamos e não eram relatados. Ok, o grande problema do MPI é exatamente a subnotificação. Ou seja, primeiro, a sua apresentação, como nós vimos, é bastante variada. Né? Nós temos... à primeira vista, intuitivamente, não parece que, por exemplo, a síndrome da Havana e o caso dos desmaios das meninas aqui em São Vicente sejam o mesmo fenómeno, não é? Porque atacam populações muito diferentes, as manifestações são muito diferentes. Então, este é o grande problema da doença psicogénica de massa, é a subnotificação. Não é?
Primeiro, Quando você fala da subnotificação, eu começo logo a pensar, por exemplo, em termos de informação. Quando acontecem esses casos, há uma tendência da imprensa divulgar isso. Eu gostaria de saber o que é que o Kaplan Neves, enquanto psicólogo, também professor, que trabalha numa escola secundária, pensa disso. Quando acontecem esses casos, a imprensa deve fazer abordagem, deve divulgar, dizer o que aconteceu e qual é que deve ser a abordagem? aqui a recomendação deve ser muito semelhante ao que acontece em casos de suicídio, por exemplo. A forma como nós divulgamos a informação pode ser muito contraproducente. Não é? No caso de suicídio, nós temos o fenómeno do efeito de Werther, que é quando nós notificamos suicídios, principalmente de pessoas famosas, ou suicídios recorrentes, tende a aumentar a taxa de suicídio. Não é? Mas se nós noticiarmos este suicídio de uma forma mais informativa, apresentando estatísticas, apresentando a probabilidade da pessoa não morrer na tentativa de suicídio e acabar por ficar com sequelas ao longo da vida, diminui a probabilidade do efeito de Werther. Acontece a mesma coisa em relação à doença psicogénica de massa. Ou seja, deve haver informação porque quando nós alimentamos secretismo em torno do fenómeno, acaba por alimentar teorias conspiratórias e atenção que só serve para agravar o contexto psicológico, o contexto social onde o fenómeno surge, não é? Então, é importante informar, mas é importante passar a informação, mas de uma forma informativa. O que, infelizmente, se me permite, não é o que tem acontecido, não é? Lembro-me em 2017, quando aconteceram os fenómenos. E nós temos agora, muito recentemente, tivemos... Exatamente, não é? Houve uma reportagem alargada sobre o fenómeno, não é? E, na verdade, acabou-se por dar muito mais voz a interpretações esotéricas do fenómeno do que a informação científica disponível. Fui eu entrevistado, foi a colega também entrevistada, né? Lembro-me depois de ver a reportagem, foi algo chocante para mim, porque foram várias horas a falar sobre... Não sou um grande comunicador, eu confesso isto, né? Então, estive várias horas a falar, gaguejando um pouco, mas estava a tentar dar informação científica acurada, recente, que era disponível no momento. Fiz vários dias a analisar as entradas do PubMed sobre o assunto. Estava relativamente bem informado sobre o assunto e a minha presença na reportagem foram menos de um minuto e completamente descontextualizado, que até parecia que eu estava a... Às vezes, Kaplan, pode acontecer isso, mas nós, enquanto profissionais, jornalistas, normalmente tentamos sempre tirar a melhor informação de acordo com a reportagem que a pessoa esteja a conduzir. E às vezes, né, nós, o que é que nós às vezes podemos lamentar a posição e colocamos no lugar do outro também, mas nós acreditamos que o profissional que fez o trabalho, tenta sempre dar o seu máximo. E às vezes, o jornalista não é especialista, o jornalista tenta perceber da linguagem da melhor forma para poder explicar às pessoas. Às vezes, pronto, eu infelizmente tenho que lamentar, não fui eu a fazer a reportagem, mas deverá ser alguma colega profissional da área também. Mas eu gostaria de ouvir também a Albertina. Tem mais 2 pontos. Eu gostaria de vos ouvir sobre a prevenção e o papel da família. E creio que nós temos ainda só mais 4 ou 5 minutos, estão a nos dizer isso agora. Eu gostaria de ouvir sobre a questão da abordagem da imprensa, de uma forma muito sucinta. Olha, nós temos exemplos. Acaba de ser noticiado numa escola, no outro dia já temos numa outra escola. Da mesma forma que acontece o contágio numa única escola, acontece também mesmo através das redes, não é? E como eu falei e eu expliquei, tendo em conta, nesse momento, a situação que os nossos jovens apresentam, eu não recomendaria da mesma forma no caso dos suicídios também. Nós temos verificado nos últimos tempos um aumento de casos de suicídio. Porque nós estamos a ver, não é, como é que esses casos são, não é, tomam uma dimensão nas redes sociais. Então, tudo isso acaba por contribuir para que tenhamos mais casos, não só de suicídio, como também de histeria coletiva. Então, como nós temos um exemplo na prática, eu acho que nós podíamos pegar disso. E falando da experiência, em termos dos casos também que nós atendemos hoje, nós temos tido cada vez mais um aumento de casos psicológicos, né, dos alunos nas escolas. Ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Tudo isso nos mostra, não é, quem são os jovens que nós temos hoje em dia, que precisam ter uma atenção especial. E ali eu reforçaria, sim, que nós temos, sim, de informar as pessoas, mas, nesse caso, eu não recomendaria, porque já estamos a ver o que é que acontece.
Caroline, eu gostaria de lhe ouvir sobre a questão da prevenção. Como é que nós podemos prevenir? Há como prevenir? Primeira coisa, a identificação a rápida identificação do fenómeno contribui para lidar com ele de uma forma mais eficaz. Foi o que a senhora Albertina acabou de dizer, não é? Das outras vezes que ocorreu, depois de 2017, foi mais fácil conter o fenómeno porque já sabiam com o que estavam a lidar. Então, é muito importante que a comunidade educativa, psicólogos que trabalham nas escolas e a comunidade em geral esteja informada sobre o assunto. Então, como é que nós identificamos um caso de MPI? Quando começam a ocorrer sintomas recorrentes sem causa ou com causa física orgânica pouco plausível, sintomas transitórios e benignos, sintomas que aparecem rapidamente e desaparecem rapidamente, sintomas que se propagam pela simples observação, por sons ou por descrições, sintomas que cumprem um padrão típico, ou seja, começam num determinado grupo e determinado grupo com status e propaga dentro daquele grupo, a propagação, segregação de grupos, ou seja, afetar somente um determinado grupo específico, ou seja, se temos um sintoma que acaba por ocorrer só em meninas ou só em agentes da CIA, não é? São sinais que nós prestamos atenção. Então, a identificação do fenómeno é muito importante para a sua contenção. A prevenção é muito mais importante do que lidar com o fenómeno propriamente dito, porque o fenómeno, como disse, tem uma evolução, segue um ciclo normal e tem uma evolução benigna. Ou seja, acontece e depois passa, não é? O importante é prever, tomar medidas para que o fenómeno não ocorra. Isto tem a ver com dar pessoas ferramentas para lidar com a ansiedade e com o medo, né? Há ferramentas simples para que as pessoas aprendam a relaxar, aprendam a lidar autonomamente com situações de stress e de ansiedade, né? Como? Dá pelo menos 2 exemplos. A ansiedade é um fenómeno normal, é parte do nosso organismo, é a resposta natural do nosso organismo ao stress, né? Então, todos nós sentimos ansiosos. O problema é que quando a ansiedade começa entra num ciclo que é vicioso. Ou seja, quando nós não lidamos bem com a ansiedade, ela tende a ser pior da próxima vez que temos uma crise ou um problema de ansiedade. Porque a resposta mais comum à ansiedade é fuga, não é? Então, quando nós fugimos da situação ansiogénica, nós temos um breve alívio, só que da próxima vez que nós lidarmos com a mesma situação, a ansiedade vai aumentar. Então, segue este ciclo. A ansiedade aumenta, nós fugimos, temos um breve alívio. Aumenta, nós fugimos, temos um breve alívio. É assim que um fenómeno normal se torna patológico. Albertina Pires, em termos da prevenção e falar do papel da família também, temos só mais a prevenção essencialmente, nós recomendamos, e isso é uma das formas que nós temos conseguido conter rapidamente, quando comecem a manifestar estes sintomas, rapidamente é tirar a pessoa do local, não é? Para que não haja o contágio também mais rápido. Não expor também as meninas, porque muitas vezes a tendência é expô-las ao ar livre. A corredores, né, lugar de muita visibilidade para outras pessoas. Quando nós fazemos isso, estamos a contribuir para que outros também venham a ser contaminados com o fenómeno. Então, esse é essencialmente a família. A recomendação. A família, a intervenção da família, é fundamental, porque estamos perante uma pessoa, né, que tem uma família por detrás e que deve estar presente na sua vida. E, infelizmente, nós temos, em muitos desses casos, meninas ou pessoas vítimas de famílias desestruturadas que também dificulta muitas vezes a superação e até o apoio que podem dar. O que é que nós recomendamos muitas vezes é que haja uma intervenção por parte da família, que haja informação, que procurem técnicos que os possam ajudar nesse momento, porque muitas vezes também a própria família acaba por não procurar ajuda, por limitar somente naquilo que acredita, não é? Então, limitar naquilo que acredita, muitas vezes até não aceita a nossa ajuda. E então, nesse caso, que nós, pela experiência que nós já temos em lidar com esses casos, nós recomendamos sempre que pedem ajuda, que aceitem o nosso trabalho, porque da nossa experiência nós sabemos que aquilo que nós fazemos ajuda, sim, na superação desses casos.
Obrigado aos dois por virem aqui ao programa Sociedade Aberta. E hoje aqui nós falamos de histeria coletiva nas escolas. Atenção, pode rever estes programas nas nossas plataformas digitais. Voltaremos a estar juntos na próxima terça-feira, dia 4 de abril. Vamos agora observar por sentido da Páscoa nos dias de hoje. Fique bem.